Fala, minha galerinha, Janderfute na área para falar de Sport 3-0 em cima do Botafogo. Rapaz, já vou logo dando patada aqui no início desse vídeo, porque a galera às vezes gosta, né, quando eu tô espirritado aqui para falar de futebol, principalmente do Sport. E aí, seus empolgadinhos? Empolgadinhos que falaram que o Sport acabou o gás. Que gás é esse que acabou do Sport, hein? O Sport mesmo jogando mais ou menos, mas mete 3 gols no jogo. Que gás é esse que acabou, hein? O Sport nos últimos 6 jogos fez 10 gols, meus amigos. Nos últimos 6 jogos, 10 gols. Então o Sport mantém uma pegada. Deixa eu falar uma parada aqui para vocês, antes de falar do jogo inteiramente. Vamos lá. Cada jogo é uma história diferente, uma realidade diferente. É muito difícil um time, desde o início da temporada até o final, o meio da temporada, manter a mesma pegada. Nem o Palmeiras consegue manter a mesma pegada, mesmo dentro das proporções deles. E então o Sport, a oscilação mínima, ou sei lá, mediana que o Sport tem a acontecer em alguns determinados momentos da temporada é natural e normal. Isso já é um ponto para salientar os empolgadinhos, né? Que sempre na base da argumentação sem base vai falar que o time acabou o gás, ou que o time simplesmente sei lá, não é mais esse time todo. Vamos lá, vamos pegar o raciocínio de vocês. Vocês falaram isso aí. Vocês queriam que o Sport tivesse a mesma intensidade que tem contra, sei lá, Bahia, ainda em formação, ou um ABC, um CRB, um próprio Ceará, que também está no mesmo patamar ali do Sport nessa temporada. Vocês queriam que o Sport tivesse a mesma, vamos dizer, né, a mesma intensidade de vários e vários jogos, um atrás do outro, com o São Paulo, que está sendo arrumado pelo Dorival Júnior, que é um dos melhores técnicos do país nos últimos anos, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil. Vocês queriam mesmo isso? Que realidade vocês vivem para poder querer botar o Sport no mesmo patamar de um São Paulo em termos técnicos, em termos de, vamos lá, em termos de peça? Vocês veem, o Sport é um time que ele, mesmo com falta de algumas peças, ele consegue, vamos dizer, se sobressair dentro de partida para partida, com raça, com números, com entrega, com também questão de criação de jogadas, e isso é mérito do técnico Anderson Moreira, que faz com que o Sport, mesmo no meio de um limite, crie oportunidades de gol atrás de oportunidades, cria sempre oportunidades. Mas você queria que o Sport se comparasse, sei lá, com o Caleri, com o Rafinha na lateral direita, com o Nestor. O Sport não tem esse naipe de jogadores para poder tentar se sobressair em termos de intensidade, variedade. O Sport é um time de Série B que faz um belíssimo ano para subir. Vocês estão vendo a tabela da Série B? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que o líder, que era o time que estava imbatível há 5 jogos, onde ele não tomou gol em 5 jogos, ele já vem de 2 derrotas. O Vitória da Bahia, ele vem de 2 derrotas, dentro e fora de casa. Me diga uma derrota do Sport dentro e fora de casa, nessa Série B. O Sport, ele não perdeu na Série B. O Sport botou sub-20, o Sport botou time misto, o Sport botou time titular, não perdeu ainda. Então esse time não é nada que vocês estão falando. Essas bostas aí que vocês falam de dizer que o Sport não é nada demais, a gente caiu na realidade. Vocês aqui não entendem de uma base de estudo para poder analisar o seu próprio time. Que é um absurdo. Muitas coisas eu vi por conta de uma derrota para o São Paulo. E detalhe, por conta de uma derrota para o São Paulo, onde foi por uma expulsão que neutralizou totalmente a defesa do Sport e mudou totalmente o esquema tático do técnico Anderson Moreira. Se não, o jogo era 0-0. Se não, o jogo era empate, era 0-0. A gente estaria indo para o segundo jogo do Morumbi com um 0-0. Se não fosse a expulsão do Fabinho, não teria desestabilizado totalmente. O Sport estava com o jogo controlado. Então assim, velho, aprendam
a entender mais a temporada do esporte. Aprendam a entender mais a temporada do esporte. Eu nem pedi o like, né? Já fui logo endossando já nesse assunto aqui. Belíssima vitória. Vou entrar no mérito de falar dessa vitória, né? De falar, vamos dizer assim, capitalmente ali, né? Tipo, expressar os momentos da partida, mas eu estou aqui dando esse tate-a-tate aqui com a galera que falou que acabou o gás desse time aí do Anderson Moreira. Não é porque o Sport não fez um bom primeiro tempo que acabou o gás, não. Grande prova disso é que o Wagner Love jogou o jogo inteiro, quase inteiro, saiu de campo aplaudido com 2 gols e poderia ter saído com 3. Série B, meus amigos, não é nada demais. O Vitória já vem de derrotas, os times já estão se embolando lá em cima. E sabe quem está chegando? Aqui, ó. Quem está chegando? Deixa eu contar outra coisa para vocês. O Sport tem 2 partidas a menos que quase todas as equipes lá de cima. 2 partidas a menos. O Sport está em 7º colocado com 11 pontos. Essa rodada ainda vai acabar nesse domingo. Ainda tem um jogo bem, vamos dizer assim, bem importante na rodada, né? Tem o Criciúma e Ceará, mas o Ceará está lá embaixo, 14º colocado. E um confronto direto, né? Do Guarani jogando, né? Rapaz, não me falha a memória aqui. Enfim, o Guarani, ele joga, né, contra uma equipe de dentro do G4. Então assim, velho, confronto direto. E se acontecer um empate, melhor ainda para o Sport. O Sport vem chegando e tem 2 partidas a menos. Então veja a regularidade do Sport nessa temporada. E veja a regularidade até para oscilar dentro da Série B. O Sport já fez partida ruim na Série B. O Sport já fez partida mais ou menos na Série B. E o Sport já fez partida boa. Não deixou de pontuar e ter bons resultados. E é incrível. Esse gás não acabou. E se depender da Série B, do nível dela, não vai acabar nem tão cedo. Porque ainda, mesmo com o Sport com 2 laterais reservas jogando, que é o Everton e o Filipinho, mesmo com lacunas, que eu vou entrar no mérito da partida agora, deixada pelos 2, o Sport mandou, vamos dizer assim, mandou no jogo. Primeiro tempo, vamos falar primeiro da escalação, né? Para encerrar o vídeo daqui a 3 minutinhos. Primeira escalação. Muita gente reclamou do Ronaldo, muita gente reclamou do Wanderson, que acabou fazendo o gol. E eu fiz até uma análise no pré-jogo lá em Luiz, um abraço para Luiz aí, que eu falei, pô, velho, não queria o Wanderson titular. E aí eu dou a minha opinião contrária ao técnico Anderson Moreira. Não acho que ele agregaria para a equipe para vencer. Porém, ele participa, faz um, entre aspas, meio gol, porque o gol foi metade dele, metade do goleiro. Botou a bola para dentro, a bola desvia nele e entra. Então, assim, a bola não iria para o gol, a bola ia passar rasante à frente da barra, mas aí a bola bate e volta para dentro do gol. Mas aí, mérito de quem chuta, não posso negar isso, né? E eu queria o Fabrício ali. Como assim, eu acho que a maioria da torcida queria ali. Porém, o Anderson Moreira botou o Ronaldo, botou ele, né? E eu acho que o Ronaldo realmente, de fato, não fez uma boa partida no primeiro tempo. É um jogador que pecou muito nos passes errados. E é um cara que geralmente ele acerta passes de longa distância, inclusive, mas errou. Assim como o time também não foi bem no primeiro tempo. Aí teve também a questão de marcação frouxa. O Ronaldo marcando muito frouxo, né? Mas lembrando, ele não é um cara de capacidade de marcação, e sim de saída de bola mais. E aí o Sport ficou muito aquém disso, errando muitos passes no fim da última jogada ali pro gol, né? Teve o lance que o Juba perdeu o gol, que chutou de fora da área. Não foi que o Juba perdeu o gol, mas ele chutou e teve a oportunidade de fazer o gol. Pegou errado na bola, poderia ter feito um golaço de primeira. Passou no lado da trave. Aí teve o lance do Wagner Love, uma bela enfiada de bola.
O Juba também, o Filipinho, uma bela enfiada também. E aí a bola sobra para o Wagner Love, mas o Wagner eu acho que meio que não conseguiu, né? Dominar bem essa bola. E aí acabou perdendo um pouco o time e quase faz um gol. E aí o time do Botafogo muito rápido pelas pontas. Por que pelas pontas? Os dois laterais reservas. A gente tem que entender também a nossa dificuldade pela questão do elenco com as peças que estão fora, né? O Cariús, como eu falei no pré-jogo, por questão dos judiciais, tem até a questão da lesão do Eduardo. Então o Sport perdeu em marcação com esses dois e ganhou em termos de velocidade, né? Em termos de escapada mais rápida. Mas o Botafogo não quis saber disso e começou a atacar pelos lados. E aí o Thierry e o Sabino começaram a entrar no jogo a ser o herói no primeiro tempo. O Thierry, cara, tirou umas 3 bolas seguidas ali que o Botafogo poderia ter feito um gol. E se o Thierry não tivesse no dia que estava, poderia ter sido um 2-0 no primeiro tempo. E aí depois, consequentemente, poderia ter sido o gol ali espírita do Wanderson, 2-1. Então, assim, pertinente, o Sport poderia ter perdido o jogo, naturalmente. Mas aí, quando entra no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Sport tem o gol do Wanderson, né? Que foi o gol, meio gol, Wanderson, goleiro. E aí, quando o Sport volta, o Sport já consegue um bom resultado numa belíssima enfiada de bola. O Wagner se ludibria a marcação do zagueiro. O zagueiro se abestalha e dá uma cabeçada ainda pra frente. E ele vai e domina e mete chapando ali, ó, tirando o goleiro, né? No canto. E aí faz 2-0. E eu não acho que o jogo morreu aí. Porque eu acredito que 2-0 é placar de trouxa. Já dizia na rádio, quem ouve, né, até hoje, ou quem já ouviu, o Ralf de Carvalho falava isso. 2-0 é placar de trouxa. Ele fala isso. Né? Abraço aí pro Ralf de Carvalho. E aí o Sport, ele poderia ter tomado gol. O sintoma da Série B você está ganhando 2-0, acha que ganhou o jogo, você toma um, acabou. Vai ser um inferno até o final do jogo, você pode levar um empate. Então acredito que nesse ponto aí, eu acho que é o porquê do Wagner Love ainda estar no campo, foi isso. O Sport não estava tão seguro com o resultado. Agora, se tivesse feito 3-0 aos 15, eu acho que sim. Eu acho que teria que tirar o Wagner, mas aí a grande prova disso. Wagner é um jogador, rapaz, com uma certa idade, mas é como eu já disse desde o ano passado. Ano passado eu falava, jogador velho, faz nome na Série B. Elton, né, fez nome na Série B. Brocador fez nome na Série B. Neto Baiano fez nome na Série B. Marcelinho Paraíba fez nome na Série B. Marcos Aurélio fez nome na Série B. Renato Cajá fez nome na Série B. Diego Souza fez nome na Série B. Ciel fez nome na Série B. Nenê fez nome na Série B. Olha a quantidade de cara com idade avançada. O Lucas Leiva fez nome na Série B ano passado com o Grêmio. Foi uma peça importantíssima no processo do Grêmio. Então assim, velho, preciso falar mais alguma coisa? Então, sinceramente, né, o Sport acertou em cheio a renovação do Wagner Love. Porque ele é a peça-chave desse time do Sport engrenar em 2023. Quer você goste ou não. O cara é foda. Muito foda. Então, de fato, o cara tem 15 gols na temporada, 7 assistências, participações e pré-assistências constantemente, participa de jogadas que perde gol, participa de jogadas dando passe que não foi gol. Então o Wagner é importantíssimo, assim como o Juba é. E o Jorginho, que não fez uma boa partida, mas taticamente até ele é importante. Porque ele teve no primeiro tempo, inclusive, bolas ali que ficou ali, ó, de cara, que se ele ficasse mais arisco, ele podia até ter feito ter uma oportunidade melhor de gol ali, né? Então, velho, é preciso entender. A temporada do Sport, esse time, ele não tá com 75 gols na temporada à toa. Ele não está. Cara, esse time faz muitos gols porque cria muito, porque o técnico Anderson Moreira criou uma identidade desse time a ponto disso. Enfim, segundo tempo com as alterações, com as mudanças, o Ítalo sempre eu gosto quando entra.
E eu acredito que quando ele entra numa ponta esticada é para ludibriar a questão de não trocar 6 por meia dúzia ali rapidamente e usar a questão da força dele para impedir que uma saída de bola seja daquele lado. Um exemplo, é a mesma coisa de botar Chico na esquerda, mas ele não é lateral esquerdo. Mas bota ele lá, que é para ele segurar a subida daquele lado. Talvez seja por isso. O Ítalo, ele é muito famoso nesse aí. Ele é muito expert em quebrar a jogada na entrada, no início. Talvez não. Qual é o jogador que quebra na porrada ali, no Sport, jogadas ali no ataque? Eu acho que não tem. Talvez a gente poderia utilizar um ponta que marque, mas o Sport não tem ponta que marca. Não tem. Então o Ítalo, acho que foi essa ideia que o Henderson usou para quebrar ali uma subida por aquele lado para, vamos dizer, neutralizar os ataques do time adversário por aquele lado ali. Depois ele possa ter alternado ali. E o Fabrício foi peça também fundamental no segundo tempo, quando ele pega e faz as jogadas, numa belíssima jogada para o gol do Wagner, que foi uma pintura. Vem goleiro de vez, puxou o zagueiro, puxou todo mundo e fez um golaço, fazendo 3-0. E aí sim, o Sport decretou, sacramentou o 3-0. E aí o Sport agora aqui, ó, sobe na tabela. Tá lá em sétimo, tem ainda os 4 jogos que vão terminar a rodada, mas enfim. É isso. Sport, vitória importante. Vitória de um time que não acabou gás, mas uma história contada por vez, assim, de diferente. Cada jogo é uma realidade e o Sport olha e faz. A realidade desse jogo é se segurar mais um pouco. A realidade desse jogo é se soltar mais um pouco. E aí sim, o Sport consegue conduzir os pontos. Beleza? Deixa o teu like, se inscreve aí no canal.